Vamos continuar a nossa exposição do livro de Malaquias. Nós vimos na exposição anterior ao livro de Malaquias, os primeiros 5 versículos, foi a única exposição que nós tivemos até agora neste livro, que este livro é marcado por um padrão ao longo de todo o mesmo. Este livro apresenta-nos uma série e uma séria troca de argumentos entre Deus e o povo de Israel, o seu povo, o povo da antiga aliança. Primeiramente, nós vemos um padrão no livro em que Deus apresenta uma queixa ao povo. Deus faz uma confrontação ao povo de Israel por algum pecado específico. Depois nós vemos que o povo responde a Deus, alegando contra Deus e, na verdade, recusando a acusação, a queixa, a confrontação de Deus. E então Deus apresenta provas para a sua queixa. Provas para a sua confrontação, a confrontação de pecado. E eu quero começar por explicar o porquê do título do sermão Fogo Estranho. Eu estou apenas a usar esta expressão temática, fogo estranho, para referir-me à oferta de um culto a Deus que ele rejeita. É estranho a ele. Ele nunca pediu, solicitou, requeriu. E nós vamos ver isto a ocorrer nos seguintes versículos até ao final do capítulo 1. Depois de Deus ter iniciado este livro, dando provas do seu grande amor, o amor eterno e eletivo de Deus pelo seu povo, ele vai apresentar uma sequência de confrontações, de queixas contra o povo de Deus, o povo de Israel. E ele começa com alvos específicos. E por onde é que ele vai começar? Quais são os primeiros escolhidos? Os primeiros escolhidos serão os líderes religiosos, os sacerdotes. Eram eles que tinham a maior responsabilidade diante de Deus, pelo maior privilégio que tinham recebido da parte de Deus, pela função que ocupavam diariamente diante de Deus. Os sacerdotes, os líderes, os guias espirituais da nação. São eles os primeiros a serem escolhidos. O julgamento deve começar por eles. É isto que vamos ver agora, nestes versículos, do versículo 6 até ao versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou pedir aos irmãos, por favor, que se coloquem em pé, aqueles que podem, para ler a palavra do Senhor juntos. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos exércitos a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vos perguntais, como temos desprezado o teu nome? Ofereceis alimento impuro sobre o meu altar e ainda perguntais, como temos te profanado? Quando dizeis que a mesa do Senhor é desprezível, quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado? E quando ofereceis o animal aleijado ou doente, isso também não é errado? Ora, apresenta-o ao teu governador. Será que ele se agradará disso? Ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Suplicai agora o favor de Deus para que tenha compaixão de nós. Com esse tipo de oferta, será que ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Ah, se houvesse entre vós alguém que fechasse as portas, para que não acendesseis em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei a vossa oferta, diz o Senhor dos exércitos. Mas o meu nome
é grande entre as nações. Do Oriente ao Ocidente, e em todo lugar oferece ao meu nome incenso e uma oferta pura. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura e o seu alimento é desprezível. Afirmais também, que canseira, e o desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Trazeis como oferta o que foi roubado, o aleijado e o doente, e ainda quereis que eu aceite isso da vossa mão? Pergunta ao Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo o animal macho sem defeito no seu rebanho, promete oferecê-lo, mas sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou grande rei, e o meu nome é temível entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Podem sentar-se. Obrigado, irmãos. De maneira resumida, introdutória, o que é que vemos aqui? Qual é a confrontação? Qual é a queixa de Deus? É a corrupção dos sacerdotes. A corrupção dos líderes religiosos. Isto nos mostra que para Israel foi mais fácil a restauração do templo do que a restauração do coração para a adoração. Eu volto a repetir. Para Israel foi mais fácil a restauração do templo que estava destruído do que a restauração do próprio coração para uma verdadeira devoção, adoração ao Senhor. Sempre custa mais com o coração. Sempre custa mais com o coração. É por isso que no versículo 6 ao 8, Deus acusa os sacerdotes de desprezarem o seu nome. Nós já ouvimos falar sobre a declaração do amor de Deus por eles, pelo seu povo. Nós ouvimos isso nos primeiros 5 versículos, é assim que começa este livro. Mas o facto de Deus amar o seu povo, os seus filhos, a sua igreja, não inocenta o povo de Deus de culpa. Não nos autoriza para a libertinagem e para a irreverência. Deus ama o seu povo, isso não mudará. Mas Ele não nos vai deixar sem disciplina, sem confrontar o nosso pecado. Não nos inocenta. É isto que vemos a suceder aqui. Nós vemos que Ele vai começar pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos. Porquê? Porque nas Escrituras há uma grande advertência para aqueles que ocupam essa função, esse ofício. Há um maior juízo sobre os mesmos. E por isso é que vemos Deus a começar pelos mesmos. E é isto que deve fazer todo aquele que é um líder, um guia espiritual na igreja do Senhor, no presente, a tremer. Porque um dia estará diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, e terá que prestar contas. Hebreus 13:17 afirma que os líderes velam pelas almas e terão de prestar contas a Deus pelo rebanho. Tiago 3:1 adverte que nem todos devem ser mestres, nem todos devem ser líderes espirituais, pois receberão um juízo mais severo sobre eles. Lucas 12:48 enuncia para nós o princípio do que a quem muito é dado, muito será exigido. Esta é uma grande advertência para todos os oficiais da nossa igreja, para todos os que estão à frente do rebanho como exemplo, para todos os pastores, todos os presbíteros, todos os diáconos. Maior juízo haverá sobre nós. Temos maior responsabilidade. Reparem que Deus confronta logo no início do versículo 6, os sacerdotes desprezavam o nome de Deus. Como é que Deus faz esta confrontação? Ele usa duas analogias associadas com duas perguntas, eu diria, irónicas, para denunciar a falta de honra, a falta de respeito, a falta de reverência dos sacerdotes para com ele. Reparem isto no versículo 6. O filho,
Primeira analogia. Honra o pai e o servo o seu senhor. Segunda analogia. A analogia em que ele se apresenta diante do povo como pai e apresenta-se diante do povo como senhor. Mas reparem agora a confrontação. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o temor de mim? É esperado, é lógico, que todo filho, crianças prestem atenção, adolescentes prestem atenção, jovens prestem atenção e até adultos que saíram da casa dos seus pais já. É a nossa responsabilidade como filhos honrar os nossos pais, respeitar os nossos pais. Filhos que ainda estão debaixo da autoridade dos pais, é esperado que um filho obedeça aos seus pais, considere os seus pais, honre os seus pais. E Deus, Ele se apresenta aqui como o pai da nação. E claro, faz todo o sentido. Fruto daquilo que Ele já falou anteriormente. Primeiro, faz o sentido porque Deus é o Criador de todas as criaturas. Mas isso não quer dizer muito de especial para nós, porque é comum para todos. Faz todo o sentido Deus se apresentar como pai à nação de Israel, porque Ele falou anteriormente do seu amor eterno e letivo por eles. Deus os escolheu adotar como nação, como povo, como filhos. Assim ocorreu também com a igreja. A igreja agora é o povo de Deus. Judeus e gentios de todas as nações, reunidas em Cristo Jesus, os eleitos de Deus, desde a eternidade. Qual a razão para a nossa eleição e salvação? Por causa, unicamente, do amor deste Pai eterno, amoroso. Ele é Pai. Então o que é esperado do seu povo? O que é esperado dos seus filhos? O que é esperado de nós? Respeito, reverência, honra, obediência. Tudo aquilo que não estava a acontecer com a nação de Israel e que muitas vezes também não acontece connosco, porque somos iguais em muitos aspectos. Deus se apresenta aqui, ainda no versículo 6, como o Senhor dos Exércitos. Ele já o tinha feito anteriormente. Aliás, neste capítulo 1, ele repete este título, o Senhor dos Exércitos, por 8 vezes. Do versículo 6 até o versículo 14, 7 vezes. Deus se apresenta como o Senhor dos Exércitos. E nós já vimos o que é que isto significa. Que Ele é o soberano sobre tudo e todos. Todos os corpos, criaturas celestiais, todas as criaturas terrestres. Ele é o Senhor dos exércitos, das coisas visíveis e das coisas invisíveis. E como Senhor, o que é requerido de nós é obediência, é submissão, é respeito, é honra, é reverência. Porque Ele é o grande soberano no céu e na terra, sobre tudo e todos. Por isso, Ele é aquele que é o maior em dignidade. E é aquele que merece toda a nossa honra, toda a nossa reverência. Mas o que é que Deus estava a receber que confronta aqui? Reparem, versículo 6. Diz o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes, especificamente, que desprezais o meu nome. O que ele estava a receber era desprezo. Tratavam com rejeição, desdém ou indiferença. A ele, ao seu nome. Naquela cultura, o nome de alguém estava essencialmente ligado à sua identidade. Quando Deus diz o meu nome, o nome representa aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus é. Ele é Yahvé, Jeová. E não sabemos ao certo como pronunciar corretamente, mas Ele é o Senhor. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Ele é o único digno de toda a honra,
de toda a reverência, de toda a adoração. Mas o que estava a receber dos sacerdotes, que tinham que guiar o povo a essa reverência a Deus, o povo a essa adoração a Deus, mas começando por eles, Deus estava a ser desprezado. O tratavam com indiferença, desdém. O mais escandaloso é que nós vemos que esta era a condição dos líderes religiosos daquele tempo. Então, o que pensar da condição do resto do povo? Em certa maneira, a regra geral, e eu falo em regra geral, a igreja não será maior que o seu pastor, que os seus pastores. É um princípio de liderança. É um princípio de influência. Na prática, em regra geral, estou a falar, o que ocorre é que as limitações, a visão e o caráter de um líder tendem a definir o crescimento de toda uma comunidade, já que o povo, muitas vezes, apenas irá refletir o exemplo e o ensino daqueles que o guiam. Apenas isso. É um princípio de influência. É um princípio de liderança. E podemos ver, ao longo deste livro, que a condição espiritual do povo era ruinosa, porque a condição espiritual dos líderes era um desastre. Apenas o povo refletia o exemplo e o ensino que achava nos líderes daquele tempo. Os sacerdotes rejeitaram esta queixa de Deus e questionaram a Deus. Temos isto ainda no versículo 6, ao final. Como temos desprezado o teu nome? Um sacerdote era uma função específica naquele tempo, na antiga aliança, era um ministro, um servo das coisas sagradas no tabernáculo, depois no templo, que representava Deus para o povo e o povo para Deus. Era esta a dignidade, a honra e a responsabilidade dos sacerdotes. No entanto, eles viviam em hipocrisia e podemos ver a mesma através desta pergunta. Como temos desprezado o teu nome? Como se não soubessem. Como se não soubessem. Deus vai dar as provas e vai ser bem específico. Versículo 7, reparem. As provas. Primeiramente Deus diz, vocês desprezam o meu nome através da oferta de sacrifícios corruptos. Versículo 7. Ofereceis animal impuro sobre o meu altar. Este animal impuro, ou em algumas traduções, pão imundo, pelo contexto, a melhor tradução, sabemos que se refere à oferta de animais. O contexto vai nos dizer isto mesmo, o contexto da passagem. Nós vemos que Deus se refere a sacrifícios de animais fora do padrão estabelecido pela lei. Ou seja, pela lei, Levítico 22, Deuteronômio capítulo 15, tinha que se apresentar o animal com cerca de 1 ano de idade, sem defeito. Tinha que se oferecer a primícia também. O que eles estavam a oferecer era animais cegos, defeituosos ou enfermos, como sacrifício, como oferta a Deus. E Deus confronta isto porquê? E esta é uma aplicação para nós, também direta, para nós, seu povo. É melhor não oferecer a Deus do que não oferecer o melhor que temos para Deus. É melhor não oferecer a Deus do que não oferecer o melhor que nós sabemos, podemos a Deus. Porque Ele é digno de toda a honra. Ele é digno dos maiores atos de adoração, de entrega, de sacrifício vivo. E isto se aplica a todas as áreas da nossa vida. Temos que entregar o melhor trabalho possível, de segunda a sábado. Temos que entregar ao domingo, quando estamos todos reunidos de maneira comunitária, o melhor culto possível.
Temos que entregar as primícias das nossas ofertas, não aquilo que sobra. É melhor não oferecer do que não oferecer o melhor que podemos a Deus. Os sacerdotes voltavam a perguntar: como te temos te profanado? Profanado é quando tornas algo impuro. E aqui vemos que o contexto aponta para o ritual dos sacrifícios. Tornar os sacrifícios as ofertas impuras, porque eles sabiam que estavam a oferecer animais doentes, defeituosos e não de acordo ao padrão que Deus estabeleceu na lei dada a Moisés. Então Deus vai dar mais provas da sua profanação dos sacrifícios, do versículo 7, da parte final, até ao versículo 8. Reparem, quando dizeis que a mesa do Senhor é desprezível. Esta é uma alusão às mesas descritas. Encontramos, por exemplo, para aqueles que estão a tomar notas, pelo tempo nós não podemos ir a todas as referências, mas para aqueles que estão a tomar notas, esta é uma alusão às mesas descritas em Ezequiel, capítulo 40, do versículo 39 até ao 43, onde os sacerdotes, havia mesas ali, onde os sacerdotes matavam os animais para os sacrifícios, colocavam o animal sobre essas mesas para os sacrificar. E Deus diz: quando dizeis que a mesa do Senhor é desprezível, tratar com desdém. Porquê? O que é que estava a acontecer? Os sacerdotes estavam cansados desse ritual diário que tinham que fazer e praticar. Vocês pensavam que era durante todo o dia. Vocês não pensem que era um trabalho fácil. Era todo o dia, ofertas, sacrifícios, ritual de limpeza, purificação, matar o animal, voltar a passar pela purificação outra vez. Todo o dia, um trabalho sujo, desgastante, cansativo. Se alguém já teve essa experiência de matar animais, sabe aquilo que eu estou a falar. Eu, por acaso, tive a experiência. O meu trabalho na Argentina era no campo, quando eu estudei os 4 anos no Instituto Bíblico Palavra da Vida Argentina, e tivemos que matar vacas. Era para comer, tá bom? Tivemos que matar porcos. É um trabalho desgastante, sujo. Os sacerdotes estavam cansados desse trabalho. Estavam cansados deste ritual. Olhem, amados irmãos, isto pode suceder também conosco. Pode suceder também conosco, a nós, povo da nova aliança, que temos recebido tão grandes privilégios em Jesus Cristo, como Igreja de Cristo. Pode também suceder conosco o mesmo, nos cansarmos da rotina, do serviço na igreja, nos cansarmos dos cultos, nos cansarmos dos privilégios que o Senhor nos dá. Isto pode também suceder conosco. E aqui a aplicação até direta pode suceder também com os pastores. Com os pastores. Isto estava a suceder com os sacerdotes. Isto pode suceder também com os pastores, com os anciãos, com os presbíteros desta igreja. Por isso, orem por nós. Todas as semanas, durante todo o ano, a mesma rotina. Estudar a Bíblia todos os dias, preparar estudos diversos ao longo da semana, preparar aconselhamentos, sermões, ter conversas difíceis de confrontação, receber queixas, ser salpicado com os problemas das ovelhas, repetir as coisas constantemente, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Estar sempre no furacão da crítica faz parte da liderança. Todo aquele que quer ser um líder deve estar preparado para a crítica e deve abraçar a crítica até como sua amiga. Trabalhar e trabalhar nessas mesmas coisas, repetindo as mesmas, e às vezes parece que nada muda, que nada sucede. E podemos ser tentados também a nos cansarmos daquilo que estamos a fazer para o Senhor. E é uma obra de um grande privilégio. Meus amados colegas anciãos e presbíteros, não há maior privilégio que ser servo do Senhor e servir o seu povo, por muito que custe. Não há. Devemos guardar os nossos corações
Devemos guardar a nossa motivação correta, a quem estamos a servir, porque é que estamos a servir, porque é que fazemos o que fazemos. E esperar dele o julgamento final e a recompensa final. Mas aplicando a nós, todos, a toda a igreja, os anciãos juntamente a vocês, porque nós também somos ovelhas, juntamente convosco, ovelhas de Cristo. Não será que nós também estamos a prestar um culto impuro para Deus? Não será que nós também estamos a prestar um culto profano? Não será que também temos os elementos do culto? Obrigado. Os elementos do culto, a oração, os cânticos ou o longo que é o sermão, não temos como desprezível, como uma canseira, como um enfado para as nossas almas? Deixem-me, por favor, falar um pouco sobre os nossos cultos. Os nossos cultos têm sido uma bênção. Tem sido uma bênção ver, semana após semana, este salão cheio. Apesar de já estarmos em épocas de férias, temos pelo menos 4 famílias no Brasil de férias e vemos o salão cheio para prestar culto ao Senhor. Tem sido uma bênção, mas eu tenho que ser sincero com vocês. O que nós queremos como conselho da igreja é que tenha havido um pouco de irreverência no culto. Irreverência. O que deve haver no culto é reverência. É uma atitude de profundo respeito e humildade diante de alguém que merece toda a honra e respeito. E esse alguém é Jesus Cristo. É o nosso Deus. É o nosso Senhor. É o nosso Salvador. Vamos primeiro olhar para os exemplos positivos, para nós mostrarmos reverência ao Senhor no nosso culto que entregamos ao Senhor. Primeiro, nós devemos preparar-nos. Eu sei que os portugueses não se prepararam muito bem para este culto porque dormiram menos horas do que é habitual. Mas vamos passar este dia, está bem? E seguir para a frente. Devemos preparar-nos. Devemos deitar-nos mais cedo no dia anterior. Para ter a mente mais fresca. Isto também é para vocês, jovens, que fazem longas noites a jogar PlayStation. Devem dormir mais cedo, prepararem-se para o culto. Devem acordar no domingo de manhã e prepararmos os nossos corações em oração e consagração deste dia do Senhor, para o Senhor, para a adoração ao Senhor. Devemos chegar aqui com uma grande alegria e disposição para cultuar, para estarmos juntos. Mas primeiramente, eu amo estar junto a vocês, meus irmãos, mas eu não venho ao culto por causa de vocês. Eu venho ao culto para prestar culto a Deus. É a minha primeira motivação. Depois eu quero ficar com vocês para a socialização e comunhão. Mas aqui, durante o culto, o nosso foco tem que estar em Deus, nas nossas orações, nos nossos cânticos, como recebemos a palavra do Senhor. Como mostrar reverência? Devemos manter um silêncio respeitoso para ouvirmos a voz de Deus e para falarmos com Deus. O culto é para nós falarmos com Deus e ouvirmos a voz de Deus. Para isso tem que haver um silêncio respeitoso. Mais de reverência. O centro do nosso culto deve ser unicamente Deus. O culto é para Ele. Não é para nós. Não é para nós. As músicas que cantamos não é para nós. Não é para cantarmos as nossas músicas ou as minhas músicas favoritas. Queremos cantar as músicas que o glorifiquem, que o adorem, que o exaltem e bíblicas de acordo à sua palavra, conforme Ele se revelou a nós. Tudo é para o Senhor. Todo o culto é para Ele e não para nós. É por isso que Deus diz aos sacerdotes que profanavam, que entregavam e ofereciam qualquer coisa, qualquer culto, não importava. Reparem o que Deus diz. Ora, apresenta-o ao teu governador. Será que ele se agradará disso? Ele vos atenderá? Israel aqui, os judeus, ainda estavam debaixo do domínio do rei da Pérsia. E o rei da Pérsia delegava governadores. E havia um governador que era a autoridade máxima sobre o território da Palestina. Sobre os judeus.
E Deus está a dizer, mesmo nem estou a falar do rei da Pérsia, oferece só isto a este governador, ao vosso governador. Será que ele aceitaria? Será que ele ficaria contente? Será que ele ficaria honrado com as vossas ofertas? Sabem como é que se chama isto? Corte rápido, não é? Corte rápido. Eles ofereciam ao rei dos reis o que não ousavam oferecer a nenhum rei humano. Ofereciam ao rei dos reis, ao rei do universo, ao soberano Senhor, ao único Deus vivo e verdadeiro, qualquer coisa que não se atreviam a oferecer a um homem, a um governador. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Irreverência. Eles temiam mais os homens. O que é que isto demonstra? Temer mais os homens do que a Deus. E nós devemos ser conhecidos por temer mais a Deus do que aos homens. Estás escandalizado com a atitude do povo de Israel? Estás chocado com a atitude do povo de Israel? Não será que tu e eu não caímos também no mesmo? Tememos mais aos homens do que tememos a Deus? Querem alguns exemplos para aplicarmos a nós? Tu te preocupas mais do que os homens pensam sobre ti ou do que Deus pensa sobre ti? Mais um exemplo. O teu trabalho é o mesmo quando o teu chefe está perto de ti do que quando não está? Rejeitas fazer algum serviço para o povo de Deus, para a igreja do Senhor, para não seres exposto a críticas, estar sobre os olhares, para não prejudicares a tua imagem diante dos outros? Sabes o que é isto? É temor aos homens. Porque quem é movido pelo temor a Deus, a sua preocupação não é fazer as coisas de maneira perfeita, porque ninguém o vai fazer, mas é oferecer a Deus o melhor que nós podemos, o melhor que nós sabemos. E estamos dispostos a oferecer ao Senhor o melhor de nós. Querem mais um exemplo de temer mais aos homens do que a Deus? Talvez isso aconteça com algum de vocês. Eu espero que não. Mas só vou dar este exemplo. Aproveitas para faltar ao culto ou a alguma reunião da igreja quando os pastores da igreja não estão? Responder a estas perguntas, tu podes saber se temes mais aos homens do que temes a Deus. Eu estou a dizer isso porque eu ouvi certa vez, alguém me contou que faz parte da igreja da Grace, a igreja que foi pastoreada durante várias décadas pelo pastor John MacArthur. Não se preocupem, não foi o Mauro a contar-me isto, está bem? Foi antes do Mauro ir para lá, não é ele o chibo da Grace, ok? Mas ele contou-me que muitas pessoas no domingo de manhã chegavam lá para o culto e quando descobriam, porque a Grace não anuncia quem é que vai ser o pregador, tal como não fazemos aqui na igreja. Quando descobriam que não era o pastor John MacArthur que ia pregar, não ficavam para o culto, regressavam para as suas casas ou iam para qualquer outra igreja. E isso acontecia todos os domingos. Isto é temor aos homens, não temor a Deus. Isto não pode ser. Nós vamos ao culto por Deus e para Deus. Deus vai afirmar claramente, versículo 9 e 10, que rejeita a adoração hipócrita. A adoração falsa. Deus rejeita. Versículo 9 e 10. Suplicai agora o favor de Deus para que tenham compaixão de nós. Com esse tipo de oferta, será que Ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se houvesse entre vós alguém que fechasse as portas, para que não acendesseis em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei a vossa oferta, diz o Senhor dos Exércitos. Deus rejeita a adoração hipócrita. Reparem, primeiro diz, suplicai agora, o Malaquias faz uma exortação profética irónica. Suplicai agora ao favor de Deus para que tenha compaixão de nós. Reparem a ironia agora. Com esse tipo de oferta que vocês dão, será que Ele vos atenderá? Será que Deus vos receberá? O sentido aqui no hebraico até
vocês serão aceitos cara a cara. Terão comunhão com Deus. Ele vos irá receber. O pior da hipocrisia, o pior do culto falso, é que ele nos afasta do único Deus vivo e verdadeiro. Uma grande advertência para nós, esta manhã. É possível estar aqui, mas estarmos longe de Deus. Eu volto a repetir. É possível estarmos aqui no culto, hoje, agora, mas estarmos longe de Deus no coração. E isto porque é um culto falso, um culto hipócrita. Ou quando, na verdade, a nossa atitude não é melhor. E até falámos há pouco de irreverência no culto. Eu vou voltar lá agora com algumas aplicações. Irreverência no culto. Alguns exemplos. Prestem atenção, amados irmãos. Algumas pessoas, durante o culto, conversam uns com os outros. E às vezes até em voz alta. Isso é falta de respeito. É falta de respeito primeiramente para com Deus e é falta de respeito para com o teu irmão que está sentado perto de ti, que está a tentar ouvir a voz de Deus e a falar com Deus por meio dos seus cânticos e orações. Segundo exemplo. Há pessoas que durante o culto ficam a mandar mensagens no telemóvel. Acedem às redes sociais. Ou até mesmo jogam durante o culto. Isso é irreverência. Isso é um culto hipócrita. Falso. Mais exemplos, amados irmãos. Por favor, recebam todos como exortações de amor para prestarmos o melhor culto possível ao Senhor. Há pais que não cuidam dos seus filhos. Há pais que permitem que eles façam o que querem fazer durante o culto. Eles correm, eles falam, eles brincam. Amados irmãos, temos todas as condições nesses momentos desafiantes, e eu sei do que falo, tenho 3 filhos. Nesses momentos desafiantes de sairmos fora, irmos para uma sala e poder ensinar os nossos filhos, acalmar também os nossos filhos, porque é difícil, e ser pacientes para com eles, porque eles estão a aprender. Eles estão a aprender. Mas nós não podemos ser passivos. Nós temos que ensinar. Irreverência no culto, mais exemplos. Estarmos aqui, mas agora, neste exato momento, estares a pensar no que vais cozinhar para o almoço. Ou estares a pensar que casa vais alugar para as tuas férias. Ou o que tens de fazer amanhã no teu trabalho. E aqueles que estão a desesperar para que este sermão termine logo. Irreverência, estamos para ouvir a voz de Deus e para falar com Deus. Mais irreverência no culto, amados irmãos, a inconstância de muitos. Todos os domingos, na Igreja Batista da Ramada, faltam pelo menos 20 a 30 membros e assistentes regulares da nossa igreja. Todos os domingos. Os que estão de férias, os irmãos estão sobre a bênção do Senhor, tá bom? 20 a 30. Todos os domingos. Não pode ser, amados irmãos. Este é o dia do Senhor para cultuarmos o Senhor. Não pode ser essa inconstância. É irreverência. É errado. Como Deus diz aqui, que é errado. Ele diz mesmo isto. Eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei a vossa oferta. Deus não vai aceitar e não vai agradar. Não se vai agradar do nosso culto. Para Deus. Reparem, no versículo 10 ele diz, era melhor que fechassem as portas. Que houvesse alguém que fechasse as portas. É o que Deus diz ao povo de Israel, aos sacerdotes. Porque para Deus é preferível não ter adoração do que ter uma adoração falsa, hipócrita e irreverente. Muitos lugares hoje estarão abertos em nome de Deus, realizarão obras em nome de Deus, mas Deus preferia que estivessem fechados. E muitos acabam mesmo por fechar como juízo de Deus sobre eles. Outros continuam abertos,
também como manifestação do juízo de Deus sobre eles e proteção para a sua igreja. Proteção, porque imaginemos essas pessoas todas, se estivessem connosco, no nosso meio, essas pessoas que prestam um culto falso a Deus. É por isso que continua a existir falsas igrejas. Uma manifestação do juízo de Deus. Deus diz, eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei a vossa oferta. São palavras muito duras da parte do Senhor. Palavras que nenhum de nós deve desejar ouvir. E que esta não seja a conclusão de Deus sobre nós. Devemos ter cuidado como igreja, de maneira comunitária, porque o culto é comunitário, estamos juntos. Não é apenas individual. A nossa expressão do culto é comunitária. Devemos ter cuidado se não estamos a oferecer fogo estranho no culto ao Senhor. O que é fogo estranho? Por exemplo, uma aplicação comunitária e uma aplicação individual. Oferecer fogo estranho, culto estranho ao Senhor, nós vemos que no Novo Testamento nós não encontramos mulheres pastoras. Nós não encontramos no Novo Testamento teatro no culto. Nós não encontramos no Novo Testamento dança no culto. É por isso que tu não encontras isto nos nossos cultos. Porque nós não queremos oferecer fogo estranho ao Senhor. Aplicação individual, agora para cada um de nós. Já falámos sobre várias. A nossa disposição para cultuar ao Senhor. A nossa roupa até. A forma como cantamos. Ou não cantamos. É interessante para o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, estar cheio do Espírito Santo é ser marcado. Um cristão cheio do Espírito Santo é um cristão que canta. Que canta. Qual é a tua atitude e postura na pregação da palavra de Deus? Tudo isto conta. Tudo isto conta para não oferecermos fogo estranho ao Senhor. Porque podemos estar aqui, mas Deus não se agradar com a nossa presença e o nosso culto. Versículo 11, o centro teológico da passagem. Reparem, a mensagem principal da passagem. Versículo 11. Mas o meu nome é grande entre as nações, do Oriente ao Ocidente, e em todo lugar oferece ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é grande. Como é grande, Ele irá receber a honra de todas as nações. Ele é digno de honra de todos os homens, em todos os lugares. Porque Ele é grande. Grande aqui não é estar a medir Deus com uma fita métrica, não tem a ver com tamanho, tem a ver com valor. E não há nada, nem ninguém, mais valioso que Deus, que Cristo, a quem prestamos culto neste domingo. É por isso que pessoas de todas as nações, em todo o lugar, oferecem adoração ao Senhor. E isto já se cumpre por meio de Jesus Cristo. Mas ainda não se cumpre para com todos os habitantes. E o texto diz-nos e fala-nos de todos os habitantes, de toda a terra. Esta expressão, do Oriente ao Ocidente, ou em algumas traduções, do nascer do sol ao pôr do sol, está a falar de toda a terra. Então aqui temos um problema. Porque isto não acontecia no tempo de Israel, quando o profeta Malaquias diz estas palavras, e não acontece hoje. Não todos os habitantes da terra adoram a Deus. Isso não acontece em todo lugar. Aqui é um pequeno problema na tradução. O texto deve ser entendido numa melhor tradução no tempo verbal futuro no hebraico. Ou seja, é um cumprimento escatológico está aqui. Isto se irá cumprir. Deus será adorado por todas as nações, porque Ele é grande e digno de honra entre as nações. Mesmo que Judá não o honre, não o adore, Deus não ficará sem adoradores. Ele tem adoradores no presente e terá no futuro de todas as nações, toda a terra o irá adorar
quando Ele restaurar todas as coisas, e será por toda a eternidade. Porque Ele é grande e digno de toda a adoração. Onde é que nós vemos isso? Em Zacarias, por exemplo. Como está perto, eu escolhi o livro de Zacarias. Zacarias, anterior a Malaquias. Reparem o versículo 14, versículo 16 a 19. Esta promessa futura escatológica que é reforçada aqui e a mensagem central do capítulo 1 de Malaquias. Diz assim a palavra de Deus. Zacarias 14, 16 a 19. Então todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, a chuva não cairá sobre ela. Se os egípcios não subirem, não vierem, a chuva não cairá sobre eles. Mas a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos cairá sobre elas. Esse será o castigo do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Reparem ainda Zacarias 8, versículo 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e os habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão à outra dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim muitos povos e poderosas nações virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar a bênção do Senhor. Isto vai suceder. Já sucede que em Cristo esta promessa messiânica é cumprida em Cristo, porque de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, Cristo reuniu um povo para Ele, a Igreja. Mas isso se irá cumprir perfeitamente no milénio, no reino milenar de Cristo na Terra e, claro, depois por toda uma eternidade. Porque Deus é grande e Ele é digno da adoração de todos. Por isso devemos adorá-lo. Esse é o propósito principal das nossas vidas. Mas o que é que irá suceder àqueles que não adorarem? Versículo 12 a 14 e terminamos. O grande Rei, o grande Deus, julgará, amaldiçoará todo aquele que o despreza. Reparem, voltando a Malaquias, versículo 12 a 14. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura e o seu alimento é desprezível. Afirmais também: que canseira, e o desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Trazeis como oferta o que foi roubado, o aleijado e o doente, e ainda quereis que eu aceite isso da vossa mão? Pergunta ao Senhor. Maldito, maldição, seja o enganador, que tendo animal macho sem defeito no seu rebanho, promete oferecê-lo, mas sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou grande Rei e o meu nome é temível entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Nós temos a confrontação repetida, ele repete a confrontação, mas agora adiciona a maldição sobre os sacerdotes que desprezam a adoração e as coisas sagradas do templo. A maldição por eles serem negligentes, não corrigirem o povo nas suas ofertas, não instruírem corretamente o povo a adorar a Deus como tinha que ser adorado. E eles próprios não procurarem oferecer o melhor ao Senhor. Sacerdotes que estavam em pecado e por isso não confrontavam o pecado do povo. Sacerdotes que temiam mais os homens do que a Deus. Sacerdotes movidos por interesses pessoais e gananciosos. Eles estão debaixo da maldição do Senhor. Todo líder religioso que é assim está debaixo da maldição do Senhor. Eles que afirmam, versículo 13, que canseira. Eles estavam cansados de servir a Deus. Que trágico isso suceder, e só ocorre no coração
esta canseira de servir a Deus, de adorar a Deus, de prestar culto a Deus, só ocorre nos pastores e também naqueles que não são pastores. Só ocorre quando a motivação não é correta. Amados irmãos, há muitos dias que eu acordo que eu não tenho vontade de fazer o meu devocional. Não tenho vontade de ler a Bíblia, nem tenho vontade de orar. Mas eu penso naquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu penso no seu perdão. Eu penso na dádiva da salvação. Como não vou fazer um simples devocional? Motivação correta para servir ao Senhor, centrada no Evangelho de Jesus Cristo. Isto acontece, esta canseira de adorar a Deus, de vir ao culto, de servir, acontece quando a nossa visão de Deus é miúpe. Nós não o temos como o grande Deus, o grande Rei, o Senhor dos Senhores. Eles desprezavam, e nós já vimos que muitas vezes isto também ocorre conosco. Principalmente porque não pregamos às nossas almas o Evangelho e devemos fazê-lo constantemente. E Deus diz, maldito seja todo o enganador, todo o adorador falso, hipócrita. Ele está debaixo da maldição de Deus, do juízo de Deus. Qual era o engano aqui? Tendo animal macho sem defeito no seu rebanho, promete oferecê-lo, mas sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Não vos faz lembrar a história de alguém no Novo Testamento, em Atos capítulo 5, Ananias e Safira, que estavam a aparentar que estavam a oferecer todo o dinheiro da propriedade, mas reteram uma parte? O problema do coração. Hipócrita, falso. É por isso que estão debaixo de juízo todos os adoradores falsos. Deus é grande e digno de honra entre as nações. Portanto, Ele rejeitará toda a adoração hipócrita e julgará todo aquele que despreza o seu nome. Eu volto a repetir, esta é a mensagem principal deste capítulo. Deus é grande e digno de honra entre as nações. Portanto, rejeitará toda a adoração hipócrita e julgará todo o que despreza o seu nome. Conta-se a história que certo pastor, depois de um culto, ou certo pastor contou esta história, que depois de um culto, uma criança perguntou ao seu pai, pai, hoje Deus gostou do nosso culto? O pai ficou em silêncio. O pai ficou por breves segundos pensativo, porque percebeu que essa não é a pergunta que normalmente nós fazemos. Nós costumamos perguntar se gostei da música, se gostei da pregação, se gostei do ambiente. Mas não perguntamos se Deus gostou do nosso culto. Malaquias, ele inverte para nós completamente a pergunta. A questão não é se nós gostamos do culto. A questão que sempre devemos fazer, amada igreja, preciosos irmãos, a questão que sempre devemos fazer é: Deus teve prazer na adoração que hoje lhe oferecemos? Deus teve prazer? Esta é a pergunta. E há bênção sobre aqueles, e somente sobre aqueles que são adoradores em espírito e em verdade. Adoradores hipócritas, praticantes de um culto falso, arrependam-se, antes que a maldição de Deus caia sobre vocês, antes que seja tarde demais, porque Deus vê todas as coisas, Deus conhece todas as coisas e Deus julgará todas as coisas. Todo aquele que o despreza está debaixo da sua maldição, do seu juízo. Haverá o dia em que todo homem, toda a mulher, terá que estar diante dele para prestar contas a ele. Que terrível será ouvir naquele dia: afastai-vos de mim, que não vos conheço. Por isso corre para Cristo. Porque, embora Malaquias fale do sacrifício de animais, e embora o sangue dos animais
não pudesse tratar adequadamente dos pecados, porque eram apenas uma sombra do sacrifício de Jesus que viria, que sim pode lidar com todo o pecado, perdoar todo o pecado, purificar-nos de toda a maldade. A nossa esperança não está na nossa perfeição, mas está no sangue do Cordeiro de Deus para o perdão dos nossos pecados. E a nossa aceitação por Deus e reconciliação com Deus, e assim nos tornarmos também aceitos como adoradores. Não por nós, por causa do sangue de Cristo que nos purifica. O trabalho dos sacerdotes era tão importante porque o seu trabalho apontava para Cristo em cada sacrifício que ele oferecia. Amada igreja, hoje não há animais para serem oferecidos, mas somos chamados a prestar culto a Deus. É por isso que o nosso culto é tão importante, porque apontamos para Cristo todos os domingos. Apontamos para Cristo, para aqueles que estão lá fora. A verdade nua e crua que devemos de admitir todos nós é que nenhum de nós pode oferecer adoração perfeita ao Senhor. Nós já fomos feitos um povo de novos sacerdotes, é isso que diz 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos um novo povo de sacerdotes, mas a verdade nua e crua é que nenhum de nós pode oferecer adoração perfeita ao Senhor. Tal como os sacerdotes no tempo de Malaquias não ofereciam sacrifícios e não podiam oferecer sacrifícios perfeitos ao Senhor. Mas o nosso consolo, a nossa alegria, a nossa esperança é que já não é necessário, porque nós dependemos e confiamos no sacrifício do Cordeiro de Deus, do maior sumo sacerdote, Jesus Cristo, cujo seu sangue purificou-nos todo o pecado e livrou-nos de toda a maldição. Como não cultuá-lo, amados irmãos? Como não agora, como povo de novos sacerdotes? Como não oferecer sacrifícios espirituais a Deus, os melhores, o melhor de nós, representando-o ao mundo quando o cultuamos, revelando as suas obras de salvação e indo por todo o mundo a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque Deus é grande e digno de honra entre as nações. É por isso que Ele merece o melhor culto e o melhor das nossas vidas para fazê-lo conhecido entre as nações. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, pelas exortações. Ajuda-nos, Senhor, a prestar culto verdadeiro, reverente, com a motivação correta, centrada, Senhor, na Tua glória, na gratidão que brota dos nossos corações, que se transforma em adoração. E num grande desejo, Senhor, de fazer-te a Ti conhecido, porque Tu és grande, Senhor, e o único digno de toda a honra e toda a glória entre as nações. Faz através da Igreja Batista Derramada, através das nossas vidas, dos nossos lares, Pai, faz o Teu nome grande, exaltado entre as nações, conhecido, Senhor, diante de todos os homens. Amém.